Irmãos, papai e Senhor Jesus, amém? Amém. Me encontro alegre com o Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos deu para poder falar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua infinita misericórdia para com nossas vidas. Nós estamos alegres porque nós temos o privilégio de ouvir o Senhor falar conosco. Nós podemos sentir já a presença do Senhor e Ele já tem trabalhado no coração daqueles que têm ouvido a sua voz, amém? Aleluia. Confesso aos irmãos que eu achei que o nosso irmão evangelista Afonso iria pregar no meu lugar, porque ainda foi um grupo que até olhou para mim. O pastor Sebastião ainda veio falando depois. Eu já não falo muito, os irmãos já falam um pouco que eu tinha no meu coração, mas louvado seja Deus, que é o Espírito Santo confirmando, amém? Vou convidar os irmãos a estar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, verso de número 44. Glória a Deus. Louvado o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Enquanto os irmãos procuram, podem glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, verso de número 44. Nos diz assim a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida aqui nesta noite. Que o Senhor, meu Pai, possa ministrar sobre cada coração. Que além das minhas palavras, Senhor, que não há poder algum, mas o teu Espírito Santo segue, meu Pai. Ministra, meu Deus, sobre os nossos corações aqui nessa noite. Nós precisamos, nós ansiamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos, meu Pai, aprender de Ti, para podermos, meu Pai, herdar os céus de glória. Nós precisamos, meu Pai, ser lapidados para o Senhor e seguir, meu Pai, a tua reta, justiça e santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar e exaltar o Senhor com as palavras. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esta é uma passagem extremamente conhecida aqui em nosso meio, mas no dia de hoje o Senhor vem falando comigo, nesta passagem do tesouro escondido, que o homem, achando ali, um tesouro, ele esconde naquele campo, e depois ele vai e vende tudo que ele tem para poder comprar aquele campo. Aleluia. E o Senhor vinha falando no meu coração no dia de hoje a respeito da renúncia, qual já nos foi falado aqui nesta noite pela confirmação do Espírito Santo. Que nós precisamos renunciar, meus irmãos, muitas coisas, se é que nós quisermos herdar os céus de glória, se é que nós quisermos herdar o reino do céu, como nos diz a palavra do Senhor. Porque a palavra aqui do Senhor, o próprio Jesus, ele vai dizer que o reino do céu é semelhante a este tesouro escondido, que aquele homem ele foi, vendeu tudo que ele tinha para poder comprar aquele campo. Graças o reino do a céu Deus. também é semelhante Aleluia. ao homem que busca boas pérolas, e que encontrando uma pérola de grande valor, ele vende tudo quanto tem para poder adquirir essa pérola. Aleluia. E nós sabemos que o nosso maior tesouro é o Senhor. E se nós quisermos herdar este tesouro, se nós quisermos o Senhor, é necessário nós renunciar. Mas como já nos foi dito aqui nesta noite, é muito fácil nós falarmos: eu vou renunciar isso, eu vou renunciar aquilo pelo amor do Senhor. Mas será que verdadeiramente nós temos renunciado às coisas desta vida para poder amar o Senhor? Aleluia. Será que verdadeiramente nós temos renunciado o nosso eu? Porque a renúncia mais difícil é renunciar ao nosso próprio
próprio eu. Talvez renunciar algo que seja significante na nossa vida é fácil, mas renunciar ao nosso próprio eu é o mais difícil. Todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios quereres, os nossos próprios afazeres, porque muitas das vezes nós trocamos as coisas do Senhor para cuidar das coisas lá de fora. Quantas das vezes nós deixamos de sentar para ouvir o Senhor para poder fazer os nossos afazeres do dia a dia? E nós não podemos, meus irmãos, ser desta maneira. Nós precisamos estar ocupados em fazer a obra do Senhor. Aleluia. Nós precisamos estar ocupados pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu. Porque a palavra do Senhor, um pouco atrás, em Mateus 6:21, vai nos dizer que aonde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Graças e aonde está o nosso coração? Aonde Aleluia. nós temos colocado o nosso coração? Será que o nosso tesouro verdadeiramente é o Senhor? Porque se o Senhor for o nosso tesouro, o nosso coração precisa estar no Senhor. Não é nas coisas deste mundo, não é nas concupiscências da carne. O nosso coração precisa estar verdadeiramente no Senhor. Nós precisamos esvaziar de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Nós precisamos renunciar todos os dias nossas próprias vontades. E renunciar às nossas próprias vontades é difícil. Todos os dias a nossa carne grita, todos os dias o desejo do nosso coração grita. E nós precisamos, meus irmãos, buscar mais da presença do Senhor. Aleluia. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não sobra espaço para fazermos as coisas da carne. Não sobra espaço para pensarmos nas coisas deste mundo. Mas para isso é necessário ser cheios do Espírito Santo. E quando que nós nos enchemos do Espírito Santo? Meditando na palavra do Senhor dia e noite, orando, buscando ao Senhor dia e noite, falando com o Senhor em todo o tempo, buscando as coisas que são do alto. Muitas das vezes nós estamos buscando as coisas aqui da terra. Nós paramos para conversar com alguém e nós falamos sobre coisas da terra, nós falamos sobre trabalho, nós falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre amores, nós falamos sobre tudo. E aonde está a palavra do Senhor? Nós precisamos, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos diante dos sinais dos últimos dias do Senhor aqui na terra. Muito em breve o Senhor volta para buscar a sua igreja. E será que nós estamos preparados para subir com o Senhor? A palavra do Senhor nos fala que a porta ela é estreita. E se a porta ela é estreita, não passa bagagem. Se a porta ela é estreita, nós não levamos nada. E nós precisamos nos enquadrar nesta porta que é estreita. Não é de qualquer maneira que nós iremos herdar os céus. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, de maneira alguma nós herdaremos o reino dos céus. Se nós não negarmos o nosso próprio eu todos os dias, nós não herdaremos o reino do céu. Ainda no dia de hoje, o Senhor falava ao meu coração a respeito, desde semana passada, se eu não me engano, quando o nosso irmão pastor Sebastião expressou aqui na frente acerca de nós queimarmos os ídolos que está em nosso coração. E aquilo ficou dentro de mim, porque eu fiquei perguntando ao Senhor, porque o nosso pastor ele foi bem sábio quando disse: eu não estou falando de ídolo, de imagem, de escultura, de forma alguma, eu estou falando dos ídolos que está em nosso coração. E aquilo ficou mexendo comigo, e eu orando ao Senhor para me direcionar o que seriam esses ídolos que está em nosso coração. E o Senhor falava comigo ainda no dia de hoje, que todo desejo que ocupa o espaço de Deus no nosso coração, isso se torna um ídolo no nosso coração. Tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu anseio, que toma o lugar de Deus na minha vida, isso é um ídolo que eu preciso tirar. Eu preciso tirar os meus olhos, meus irmãos, das coisas desta vida. Porque se os meus olhos estiverem nas coisas deste mundo, de maneira nenhuma o nosso coração estará purificado na presença do Senhor. De maneira nenhuma o nosso coração estará limpo para herdar as mansões celestiais. E o Senhor veio falando muito isso ao meu coração, a respeito de nós aprendermos a renunciar. Tantas coisas o Senhor tem ensinado aqui em nosso meio, nós precisamos aprender, meu irmão, a praticar a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, assim como nós ouvimos no dia de ontem a respeito das sementes que são lançadas. E nós ouvimos aqui que muitas das vezes a palavra, ela entra no nosso coração, ela brota em nosso coração, mas quando nós saímos da porta para fora, nós deixamos essa palavra tão
entregou morrer. Nós não deixamos ela germinar, nós não deixamos ela produzir fruto. Nós mesmos colocamos a palavra do Senhor dentro de nós. Porque nós não estamos regando esta terra que é o nosso coração da palavra do Senhor. Nós precisamos regar o nosso coração da palavra do Senhor, para que quando o Senhor falar conosco, essa palavra ela possa germinar, essa palavra ela possa frutificar e nós produzirmos. Nós levarmos a palavra do Senhor adiante. Ainda no dia de domingo nós ouvimos que nós precisamos anunciar esta palavra. Ainda que não nos ouça, ainda que aqueles que ouçam talvez não dêem crédito, mas nós precisamos falar a palavra do Senhor. Mas o que adianta nós falarmos a palavra do Senhor, nós pregarmos a palavra do Senhor, se ainda nos falta verdadeiramente viver a palavra do Senhor? Antes de anunciar a palavra, nós precisamos viver, meus irmãos. Aqueles que olharem para nós precisam ver que nós vivemos a palavra do Senhor. E viver a palavra do Senhor, se nós olharmos por cima, parece muito fácil, mas quando nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, nós vemos que não é fácil viver a palavra do Senhor. Porque exige, meus irmãos, renúncia, exige obediência, exige santificação, exige consagração, exige, meus irmãos, estar prostrado o tempo inteiro diante do Senhor, exige reconhecer que nós dependemos do Senhor. Não é do Deus que nós achamos. Quantas das vezes nós achamos que nós, por receber uma palavra da parte do Senhor, nós já estamos aptos a herdar o reino dos céus? De forma alguma, meus irmãos, nós precisamos melhorar e melhorar muito. Mas o Senhor não tem pressa. Não é no meu tempo, eu vou ficando aqui na igreja, os dias vai passando e vai me moldando. Não é dessa forma. Nós temos que querer. Nós precisamos deixar o Senhor nos moldar. E é urgentemente, porque a salvação está muito próxima. O tempo do Senhor aqui na terra ele está se findando. Nós já temos visto vários sinais acontecendo e ainda assim tem crente que ousa dizer que o Senhor ainda vai demorar a voltar. Ainda assim tem crente que ousa dizer que o Senhor não está às portas. Que evangelho é esse, meus irmãos? Que os irmãos têm lido, que não têm visto que a volta do Senhor está próxima? Que evangelho é esse que tem ouvido, que não te confronta, que não me confronta, que não nos traz mudança, que nós ouvimos e continuamos da mesma maneira na presença do Senhor? A gente entra dessas portas para dentro e sai da mesma maneira. Isso quando não saímos murmurando. O irmão trouxe uma palavra dura demais, a irmã trouxe uma palavra dura demais, mas o Senhor nos fala que a palavra é dele. Quem fala é ele, não é nós. Todos quando aqui na frente, quem usa é o Senhor, a palavra não é nossa. Nós não temos poder algum, meus irmãos. Nós podemos falar o que nós quisermos, mas quando é a palavra do Senhor, nós podemos ter a certeza que a palavra do Senhor irá se cumprir. Queremos nós ou não, a palavra do Senhor ela irá se cumprir. E tudo isso que nós temos ouvido, nós precisamos nos apressar para podermos nos santificar mais na presença do Senhor, para podermos buscar verdadeiramente o Senhor. Porque quantas das vezes nós nos achegamos aqui e achamos que é apenas mais um culto. Às vezes o Senhor traz uma mensagem que aos nossos olhos é a mesma palavra, é repetitivo, mas o Senhor fala de forma diferente. E se o Senhor, ainda que as palavras sejam iguais, se o Senhor está falando é porque nós ainda não ouvimos direito. E se ouvirmos, nós praticamos. Porque se nós ouvirmos direito e nós praticarmos verdadeiramente a palavra do Senhor, Ele vai nos dando outras palavras. Nós vamos elevando o nosso nível espiritual. Nós vamos mudando, meus irmãos. Nós vamos elevando a nossa santidade diante do Senhor. De santidade em santidade nós vamos avançando. Mas como que eu me santifico? Através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós temos aqui em nossa mão a bússola do Senhor. Basta nós lermos a palavra do Senhor, mas não é ler de qualquer maneira. Eu li e não entendi. Por que não entendeu? Talvez porque falta algo para tirar de dentro de nós. Porque quando nós nos achegamos diante do Senhor, precisa estar purificado. Não é de qualquer maneira. Se eu me purificar, se eu limpar o meu coração, se eu me humilhar diante do Senhor e reconhecer que eu dependo dele, o Senhor vai me esclarecer a sua palavra. O Senhor
recebe a oração daqueles que fazem de todo o coração. A oração, ela precisa vir da alma, ela precisa vir do nosso interior. Nós precisamos orar verdadeiramente ao Senhor. Não é uma oração fingida para que os irmãos possam ver. Não é uma oração fingida porque está todo mundo orando, eu vou fechar meu olho. Não, de forma alguma, meus irmãos. Nós precisamos orar verdadeiramente ao Senhor, com sinceridade, porque Deus conhece tudo e todos. Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus, Ele sabe o que há de melhor em mim, o que também não há. E se há algo de bom em nós, na verdade é Cristo. Não há nada de bom em nós a não ser Cristo. E nós precisamos desse Cristo na nossa vida. Mas para este Cristo habitar na nossa vida, nosso irmão Diácono Davi sempre expressa aqui: é necessário nós estarmos nele. Quando nós estamos no Senhor permanece em nós. Não tem como eu dizer que eu estou no Senhor se eu não andar como Ele andou. A própria palavra também nos diz que aquele que diz estar no Senhor deve andar como o Senhor andou. E nós precisamos andar como o Senhor andou, em santidade. Nós precisamos andar como o Senhor andou, renunciando às coisas deste mundo. Ainda que tentam nos confrontar com a palavra, assim como a nossa irmã nos trouxe aqui na semana passada. Mas nós precisamos entender que a palavra final, ela vem do Senhor. Nós precisamos entender que quem nos dá o escape é o Senhor Jesus. Aleluia! Nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, ficar dispersos na presença do Senhor. Aqui tem uma igreja a qual o Senhor tem zelado, o Senhor tem instruído, e quão grandes coisas o Senhor tem instruído aqui em nosso meio. Nós temos visto o lugar do Senhor. Ainda no dia de domingo eu comentava com meu esposo que é muito diferente quando o Senhor usa alguém para falar aqui conosco, porque foi uma vigília que eu até cheguei a comentar com meu esposo, uma vigília de quebrantamento, o quanto o Senhor falou comigo naquele pequeno tempo. Mas para isso é necessário chegar em sinceridade diante do Senhor. Mas o quanto que o Senhor fala, e eu estava ali a dizer para ele que é diferente quando Deus usa um irmão ou uma irmã para falar conosco, mas quando Deus fala diretamente ao nosso coração, meus irmãos, nós ficamos muito sem graça. Nós nos humilhamos verdadeiramente diante do Senhor, porque quando o Senhor começa a falar conosco, nós vemos o quão errado nós estamos, o quanto nós precisamos buscar melhorar na presença do Senhor. Porque quando alguém expressa aqui na frente, não é o correto, mas pode ser que isso não é para mim, isso não é para mim, mas a palavra do Senhor, enquanto ela é anunciada, é para todos quantos estão aqui. Se o Senhor quiser falar individualmente, o Senhor vai falar com cada um dos irmãos, mas enquanto nós estamos aqui reunidos em um só corpo, nós estamos aqui para sermos instruídos pelo Senhor. E o corpo de Cristo não é um corpo deformado, é um corpo perfeito, é um corpo santo, é um corpo zeloso pela obra do Senhor. Cristo, Ele é a cabeça, Ele não é a cabeça de corpo deformado, onde cada membro faz o que quer, onde cada membro não tem comunhão com os outros, onde tem membros que precisam ser consertados de forma alguma. O corpo de Cristo é um corpo santo, e nós somos o corpo de Cristo. Mas é necessário nós ajustarmos um pouquinho mais a nossa vida na presença do Senhor. É necessário nós buscarmos discernimento da parte do Senhor para verdadeiramente viver aquilo que o Senhor quer para nós. E não apenas ficar brincando de crente na presença do Senhor. Nós precisamos, ainda essa semana, o Senhor trazia em meu coração que nós precisamos aprender a ter maturidade espiritual. Em Gálatas capítulo 4, se eu não me engano, vai dizer que o menino, o herdeiro, quando ele é menino, e nada difere do escravo. Quando o herdeiro ele é menino, ele não tem maturidade para receber as bênçãos do Senhor. E se nós quisermos receber as heranças do Senhor, nós precisamos ser homens e mulheres maduros na presença do Senhor. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que buscam verdadeiramente a presença do Senhor. Que perseveram na oração. Que perseveram sobretudo na vigilância. Para que quando nós abrirmos a nossa boca, a palavra que nos diz que se nós perseverarmos na oração,
ide, mas Ele também nos envia. Ele fala ide. E nós precisamos, meus irmãos, anunciar a salvação do Senhor, que está tão próximo. Mas para isso, o Senhor trazia em meu coração, é necessário a igreja estar verdadeiramente revestida da palavra do Senhor. Aleluia. É necessário levantar aqui um exército forte, para que quando nós sairmos lá fora, nós anunciarmos a grandiosa obra do Senhor, este amor tão grande que o Senhor tem para conosco. Porque nós sabemos, se nós somos salvos em Cristo, nós também ansiamos que os demais também sejam salvos. Ainda que a palavra nos diz, são poucos os que se salvam. E de fato é verdade, são poucos que se salvam. Porque não é fácil renunciar às nossas próprias vontades. Não é fácil viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas se nós, assim como já nos foi dito aqui nessa noite, se nós temos o Senhor como nosso bem maior, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos confiar nesta palavra que o Senhor Ele nos carrega no colo, porque nós estamos na mão do Senhor e é Ele quem nos guarda, quem nos fortalece, quem nos protege e quem nos guia. É o Espírito Santo que nos guia em direção à vida eterna. Amém? Meus irmãos, isso foi o que o Senhor falou no meu coração, aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito do Senhor possa me